está pronto, mas a carne é fraca. Glória a Deus. O Senhor Jesus, o Getsemane, se preparando para se entregar por todos nós, ele está orando com Pedro, João e Tiago separadamente, e de repente ele volta, e os seus discípulos, todos eles adormeceram e estavam dormindo. E ele chega e diz para os seus discípulos assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque na verdade o Espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. A carne é fraca. Aleluia. E o inimigo ele tenta de todas as maneiras tentar nos tirar da presença de Deus. E ele vai usar os desejos carnais para nos tirar das coisas espirituais. Ele vai usar os desejos que a nossa própria carne pede e tem para nos tirar o desejo de buscar as coisas espirituais que Ele tem para nós. Por isso que o Senhor Jesus ele está dizendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós somos seres humanos constituídos de corpo, alma e espírito. É verdade. A alma é a sede dos sentimentos, e na alma está contido os nossos sentimentos. Uma pessoa que já participou das coisas mundanas, uma pessoa que já participou do mundo e hoje vive na presença de Deus, ela tem a tendência maior de ter mais desejos carnais do que uma pessoa que já nasceu no Evangelho, que já vive na palavra há um tempo maior de conversão. Oh Deus, aleluia. Porque os desejos estão registrados na alma. E nós que já participamos do mundo, nós que já tivemos os prazeres daquele mundo, às vezes pode até vir em nós alguns desejos da carne, ou até mesmo em alguns dos cristãos que já há muito tempo servem a Deus. Eu te provo na Bíblia que até os discípulos tiveram desejos carnais. O Senhor Jesus Cristo, ele diz aos seus discípulos em Marcos, no capítulo 8, no versículo 34, 35 também: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ele diz essa palavra para os seus discípulos. Ele está dizendo: negue-se a si mesmo, porque tinha algo na vida dos discípulos que eles precisavam negar. Então, até eles tiveram desejos carnais. Até eles tiveram desejos da carne, mas negaram os desejos para seguir Jesus. Mas negaram os desejos da carne para seguir os desejos do Espírito Santo de Deus. E o escritor aos Hebreus, ele relata em sua carta, no capítulo 4, no versículo de número 12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, porque ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Sabe o que Deus está dizendo com esta palavra aos Hebreus? Ele está dizendo: quando vier os desejos da carne, quando vier os desejos de alma do mundo que poderá te influenciar para te tirar dos desejos do Espírito, busque a minha palavra, porque ela irá até a divisão da alma e do Espírito. Na divisão da alma o pecado não pode entrar, na divisão da alma o desejo não pode entrar. O desejo está na alma, mas na divisão da alma e do Espírito está na palavra de Deus, a palavra que liberta o homem do pecado, a palavra que nos convence do juízo e da perdição, é a palavra de Deus. Então, quando vier os desejos da carne, palavra, aleluia. Quando vier as tentações da carne, palavra de Deus. Jesus Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E se eu estiver fora de Jesus, eu estarei andando fora do caminho. Se eu estiver fora de Jesus, eu estarei vivendo uma grande mentira. Se eu estiver fora de Jesus, eu longe do caminho estarei andando na mentira e encontrarei com a morte eterna. Mas se eu estiver em Jesus, eu estarei caminhando para a vida e para a vida eterna. Logo
noite foram hinos inspirados por Deus e todos eles falaram a respeito. Jesus Cristo está voltando. Aleluia. E é momento de vigiarmos e orarmos, porque nos últimos dias da igreja sobre a face da terra, o inimigo ele tentará contra a vida da igreja, ele tentará de uma maneira ou de outra nos afastar deste caminho que é Jesus. Mas se eu e você estivermos embasados nesta palavra aqui, nós não iremos cair. Aleluia. O Senhor Jesus, ele diz no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 7, versículos 24 até 27, aonde ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei como o homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A rocha é Jesus. E ele continua dizendo: mas todo aquele que ouve estas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei com o homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correu os rios, e assoprou